No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando em mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro semanal que temos para falar sempre de assuntos importantes e assuntos relevantes. Por isso eu já quero agradecer a você que nos acompanha pelos nossos canais digitais. Está com a gente aí no Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui a nossa programação. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube? É importantíssimo você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe a mensagem toda vez que o programa começar e acompanha aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou fazer um convite especial. Você se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM, você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos de saúde e bem-estar e tem a oportunidade de rever esses programas dos mais diversos temas e também pode compartilhar esse conteúdo. Aliás, esse programa também vai ficar à sua disposição para você depois compartilhar com quem você ache interessante. Então, por isso, se inscreva aí, Rádio Grande FM. E hoje vamos falar de um assunto bastante importante, bastante interessante. A gente está vivendo muitas mudanças em relação ao nosso clima que acaba nos afetando no nosso dia a dia e principalmente nos cuidados que nós deveríamos ter com a nossa pele. Vamos tentar entender o que devemos fazer para ter uma pele saudável. Quem está conosco e vai nos ajudar aqui ao longo do nosso programa de hoje é a doutora Giovana Funari. Ela que é médica, cirurgiã geral, está cursando em dermatologia e atua tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica e também na parte de estética. E a gente vai bater um papo aqui com ela para falar sobre também desses cuidados com a nossa pele. Giovana, seja bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Vai ser muito bom compartilhar contigo essa meia hora para a gente entender um pouquinho de tudo aquilo que afeta o nosso dia a dia, a nossa pele e esses cuidados que são essenciais, né? Obrigada, Paulo. Muito honrada de estar aqui com vocês. Muito bem, vamos falar um pouquinho, primeiro, antes da gente entrar de forma detalhada, de formas de cuidado, preventivas em relação a isso, eu queria que você falasse da importância, né, de nós cuidarmos da nossa pele, sobretudo o quanto mais cedo possível, porque às vezes a gente tem aquele costume de tentar tratar aquilo que já está com problema, quando na verdade a prevenção deveria ser sempre o primeiro ponto de partida, né? Sim, com certeza. Uma coisa assim, uma informação que eu queria trazer, primeiro de tudo, é falar um pouquinho sobre a pele, né? A gente nem tem ideia de tantas funções que ela tem. Na verdade, ela é um órgão, você sabia? Sim. E ela é o maior órgão que a gente tem no corpo humano. Ela não tem só essa função de barreira, de proteção, né? Contra micro-organismos, contra o sol, contra a desidratação, mas ela também tem até funções imunológicas. Então, cuidar dela desde cedo é de extrema importância, como você falou, para evitar doenças e também para manter ela bonita, saudável, Sim. Porque bem ou mal ela tem um papel social, né? Ela é o nosso cartão de visita. Então, quanto mais cedo, eu acho que a primeira coisa da idade mais nova, assim, e que eu tive a sorte da minha família me orientar quanto a isso acaba sendo em casa, é o uso do protetor solar. Principalmente na face. Algumas pessoas falam, mas e a vitamina D? Mas a gente vai tomar um solzinho aí nos braços, nas pernas. Mato Grosso do Sul, só de sair lá fora a gente já toma Sim. sol. Mas a proteção solar é de extrema importância, não só quanto manchas, envelhecimento, mas eu sempre bato na tecla do câncer de pele, né? Sim, e até dentro disso que você está falando, esse maior órgão do nosso corpo e da importância desse cuidado, a gente precisa entender que nós, como um todo, vamos passando por transformações. A gente está falando de um cuidado de pele desde o início, e se pode trazer isso já para a infância, né? Até a fase adulta. A pele também sofre transformações nesse período e ela precisa de um acompanhamento mais especial por parte da gente para essa transição ao longo dos anos, né? Com certeza. Quando somos mais jovens ali, né? Vamos falar até os 20 anos, os cuidados são mais básicos, né? Manter a hidratação, principalmente a criança, ela tem uma tendência a desidratar mais, brinca muito no sol, né? Então, hidratar, mães que têm filhos com dermatite atópica já têm esse costume de fazer bastante hidratação na pele. E ali nos 20 anos a gente está no nosso auge, né? E é a tendência de cuidar menos. Isso seria quando a gente deveria cuidar mais para evitar os danos lá na frente.
Então, o básico seria, nessa fase aí, né, de juventude, não dormir de maquiagem, para não obstruir poros, né? Lavar bem o rosto antes de dormir é importante, porque à noite é quando o metabolismo da pele está mais acelerado, mais absorção de nutrientes ali que a gente coloca na pele. E com o passar do tempo a gente vai perdendo, né? Vamos perdendo, todo mundo já ouviu falar, o colágeno, que é o que dá firmeza. As mulheres, principalmente, né? Aqui a gente falando sobre o mês das mulheres, essas mudanças hormonais, principalmente na menopausa, a gente tem alterações, quedas hormonais, isso vai fazer com que a pele fique mais ressecada, mais flácida. Então, são os mesmos cuidados ao longo dos anos, só que a gente vai manejando ele melhor com cada fase da vida aí. Você falou aí desse período aí dos 20 anos e tudo mais, falou agora também da questão do colágeno, que a tendência natural a gente ir perdendo isso ao longo do tempo. Até nessa fase de 30 anos, o que a gente pode lançar mão também, às vezes, de produtos que nos auxiliam nesse dia? Você falou agora há pouco da questão da maquiagem. Hoje também há uma evolução nesses produtos, que além, claro, da beleza que ela pode fornecer para a pessoa, que é um dos objetivos principais, está também relacionado a esse próprio cuidado com a pele. Se talvez não para ajudar na melhora, mas pelo menos da manutenção e de proteção também. Dá para você usar determinados produtos que te ajudam nesse sentido, né? Sim, com certeza. Hoje nós vemos aí cosméticos, né, e maquiagens que já têm produtos que vão tratar a pele, por exemplo, uma vitamina C, é um exemplo que a gente acaba vendo bastante, algum tipo de clareador. Sempre bom a gente buscar, a gente até falou num outro programa aqui, buscar maquiagens de qualidade, porque existe esse mercado aí que às vezes a gente não sabe muito, mas mesmo assim, mesmo as maquiagens tendo às vezes alguns produtos de tratamento, é importante retirar e limpar no fim do dia, né? Até para evitar para não ter sol. Exato. Às vezes o ter sol é uma obstrução de uma glândula ali perto do olho, porque não tirou direito o rímel, por exemplo. Olha só. E aí é até interessante, e por isso eu queria já trazer, inclusive, para a tua área de atuação, da importância desse acompanhamento, até para a escolha desses produtos, com a orientação de um profissional, daquele que cuida da pele, para entender um pouquinho as suas características, para fazer a escolha correta, porque a gente vai muitas vezes por dica, porque um amigo indicou, para mim foi legal, ficou bonito, ou você vê em alguém, você traz para si, e se de repente você nem sabe se aquele produto combina com o teu tipo de pele. Por isso a importância desse profissional estar sempre antenado a isso também, né? Com certeza, porque além do tipo de pele, né? Pele seca, pele oleosa, pele mista, a idade que conta, que a gente falou. Às vezes você tem sensibilidade a um produto, às vezes você não se dá bem com determinado produto, então o profissional aí conta. E um fenômeno que eu tenho visto muito no consultório, até na minha família, que eu fico louca, as receitas do TikTok. Isso daí me deixa doida. Porque muitas vezes não tem fundamento médico e outras vezes não é bom para a pessoa. Exatamente, porque ele às vezes tem questões comerciais embutidas atrás de determinadas coisas que são verdadeiras armadilhas, né? Sim. Mas, e óbvio que quando a gente cuida, quem tem o hábito de cuidar da beleza e tudo mais, às vezes usa produtos até para disfarçar algumas imperfeições, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouquinho exatamente de sinais, que às vezes a gente no dia a dia, a gente não dá tanta importância, a gente tem pouca percepção da sua mudança, inclusive das suas características de pele. Aí a gente falar acima dos 40 anos, já começa a ter o envelhecimento da nossa pele, assim como a gente falou agora há pouco dessa evolução de quando nasce, a gente vai passando por um processo, e é uma tendência degenerativa, não sei nem se seria esse o termo, com o passar do tempo dessa pele por essas perdas, ela vai envelhecendo. Quais são os primeiros sinais que a gente deve ficar atento, que a gente precisa fazer algumas coisas para proteção melhor e também para tratar melhor da nossa pele? Sim, como você falou agora há pouco, quanto antes a gente busca o atendimento, a gente evita problemas. Esses dias mesmo eu respondi uma caixinha no meu Instagram e a pessoa falou que ela sofria com as manchas na pele por conta do lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Quanto antes a gente tratar ela, menos problemas a pessoa vai sofrer. E às vezes a primeira coisa que dá um sinal é na pele. Então, primeiro essa importância de buscar atendimento para ser examinado, assim como algumas pintinhas, manchinhas que podem ser o câncer de pele. Mas também cada idade pede, né? Por exemplo, como você falou, olha, a partir dos 40 anos, a gente já vai lançar mão aí de alguns produtos que vão tentar tratar mais as rugas finas, que vão tentar devolver um pouco mais de hidratação para a pele, porque assim, ninguém não quer envelhecer, queremos envelhecer, mas queremos envelhecer de uma maneira bonita, que a gente se sinta bem, né? Autoestima, né? Exatamente. E aí, Giovana, quando a gente
vai passando e ganhando mais idade, uma tendência natural, se você pegar acima dos 50 anos à frente, a tendência é aquela questão da firmeza da nossa pele. E a gente precisa dizer, e você disse agora há pouco, e essa é a realidade, a pele ela está para cobrir partes do nosso corpo. Aí nós precisamos cuidar do nosso corpo como um todo, da nossa musculatura, de estar sempre com exercícios e atividades físicas que vão manter esse nosso corpo bem, para que essa pele também possa ter onde ela está, vamos dizer assim, ancorada de uma forma saudável. É importante isso também, porque não adianta você ficar lançando mão de produtos se você também não cuidar do seu corpo não estar bem para receber essa pele com qualidade, né? Ah, com toda certeza. O meu lema é sempre, não existe beleza sem saúde. Não adianta você querer gastar uma fortuna com 1000 cremes, com 1000 procedimentos, aí você não toma água, você não tem uma nutrição adequada, você não faz atividade física, gente, a musculação, principalmente na terceira idade, né? Mesmo o cardiovascular é importante para você... Acabei de falar, a gente falou aqui antes de começar, né? A vida hoje em dia está começando após os 50, então a gente tem que estar com um corpo saudável para aí sim, depois quando for lançar mão de determinados produtos ou procedimentos, ser só, como se diz, um acabamento, porque lá dentro a gente está saudável, em ordem. Sim. Ô, Giovana, a gente tem uma mudança também em termos de comportamento. Se a gente pegar aí há 30 anos atrás, as pessoas tinham muito problemas de pele, por exposição demais ao sol, de muita atividade ao ar livre, sem os devidos cuidados. E hoje você até tem um efeito contrário. A gente está falando dessa questão da falta de atividade física, talvez para o próprio sedentarismo que as pessoas têm também e que acabam influenciando. Você falou dessa questão de aliar a saúde com o cuidado de beleza, também passa por essa transformação na nossa sociedade, do modo como ela vive, né? É só pegar ali o exemplo dos nossos pais, né, nossos avós, eles andavam para fazer as coisas, muitos trabalhavam no campo. Tem os contras, né, tomaram muito sol, aquelas peles que a gente vê de idoso pintadinha, desse sol da juventude, mas tem os prós, né, eles comiam comida de verdade, eles faziam atividade física sem ter que ir na academia, e até exposição solar. Tudo bem que tem esse excesso que pode gerar manchas, mas aí a vitamina D, né? O cálcio, que a vitamina D auxilia na sua fixação. Então, antigamente me parece que algumas coisas eram piores, mas outras eram bem melhores. Sim. Você falou agora há pouco aí de pele que pode ser oleosa, seca, mista, sensível, né? E aí, de que forma a gente pode identificar esse nosso tipo? Tem exames específicos? Existe uma forma mais simples da gente entender um pouquinho como é a nossa pele para, a partir daí, fazer o seu planejamento de como cuidar melhor dela? Sim, assim, a gente vai avaliar, né, de uma maneira mais detalhada no consultório, mas o paciente consegue sim perceber. Quem tem pele oleosa já sabe desde sempre. Sim. É aquela pele que fica brilhante, muitos cravinhos, né, os pontinhos pretinhos no nariz, mesmo que não tenha a espinha em si, o cravo também é um grau de acne. Então, essa pele oleosa, geralmente o paciente ele já sabe. Sim. A pele seca, às vezes eles não hidratam, mas é aquele paciente que você acaba vendo mais sinais, você vê mais rugas finas, você vê aí, às vezes, uma descamação no tempo frio, por exemplo. A pele mista é mais na região T, né, que seria a testa e o nariz, porque a gente tem mais glândulas sebáceas mesmo. E a sensível é aquele paciente que empipoca por tudo, que fica vermelho por tudo. Geralmente, pacientes com pele mais clara têm essa tendência, mas é bem intuitivo para o paciente. Ele já vai meio que saber como que a pele... Ele pode não cuidar, mas ele já meio que entende como que a pele é com essas observações. E aí a pessoa que faz essa identificação, ela não está contente com aquilo. Aí existe uma abordagem, alguma forma de ir melhorando essa qualidade. Eu tenho uma pele oleosa demais, eu preciso reduzir isso, porque isso me incomoda, isso me traz algum tipo de transtorno, tem uma situação... de que forma você pode ir modificando esse tipo, ou não sei nem se é possível ser feito ao longo do tempo? Sim, a gente consegue tratar, tanto com hoje a indústria farmacêutica tem um leque, né, muito grande de produtos e muitas vezes está ali no rótulo, né? Por exemplo, para pele oleosa, a gente vai procurar produtos oil free, que é livre de óleo, para a pele acneica, não comedogênico, comedão é aquela bolinha que sai de dentro do cravo, procurar ali produtos mais fluidos, mais líquidos. Para a pele normal é o mais fácil, né? Pele normal ali. Para as peles mais sensíveis, vai estar lá escrito sem perfume, isso é importante, produto sem perfume, porque às vezes o próprio
perfume que nem está agindo em nada vai agredir. Para peles sensíveis, hipoalergênicos, a gente consegue ver. Existem também tratamentos em consultório, e é aquilo que você falou, tem que ter a indicação correta, mas o paciente consegue ali numa farmácia, se ele lê com atenção, com calma os rótulos, ele consegue achar produtos assim, e não é só aquela prescrição milionária que o pessoal faz piadinha, a gente tem produtos muito bons, um valor mais alto, mas a gente também tem de valores acessíveis. Até por falar nessa questão, você também falou agora há pouco, a gente falou, você citou o protetor solar como o principal aliado, né, da proteção da nossa pele. A gente ouviu falar muito mais sobre isso a partir já da década de 90 para cá, que isso foi dando esse foco principal em cima disso. Queria que você falasse sobre isso, daquilo que a gente tem hoje à disposição, se são confiáveis, de que forma se fazer a escolha desse protetor ideal, até pelas características que a gente acabou de colocar aqui, ou se existe, por exemplo, eu preciso ter um protetor que eu vou usar no rosto, tem um protetor mais que são para as mãos, para o braço, para a perna, ou se um pode ser para o corpo todo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente poder fazer a melhor escolha desse protetor solar. Se você não puder, se o paciente não puder comprar um para o rosto e para o corpo, usa um só em tudo, é melhor que não usar. Mas geralmente a gente tende a separar para o rosto e para o corpo, porque a pele da região do rosto, ela age de maneira diferente da pele do corpo. O principal, na verdade, é preferir aqueles em creme, porque os tem em pó, tem em spray, tem em bruma, mas a gente sabe que não dá a mesma proteção que o em creme. E outra coisa, não adianta usar o em creme se usar pouco. A gente tem que completar 3 dedinhos aqui de protetor solar. Parece um monte, que vai, mas é aí que vai proteger mesmo. Para as mulheres é interessante que se puder, quiser usar o com cor, é mais legal ainda, porque ainda tem a barreira física da cor. Sim. Então vai proteger ainda mais. E a gente tem visto uma evolução ao longo do tempo aí da própria ciência em relação a isso também, de trazer produtos com um resultado muito mais satisfatórios também do que a gente tinha aí no passado, né? Com certeza. Além de ter uma química, né, melhor no produto, tem acabamento melhor. Então, para nós mulheres, eu não compro mais base. Eu uso o protetor solar como base, por exemplo. Eu me lembro que antes as pessoas reclamavam porque não gostavam exatamente do perfume, do cheiro que aquele protetor tinha. E hoje você tem condições de você ajustar algo mais adaptado ao seu gosto, né? Sim, sim. A gente falou lá dos cuidados que quanto mais cedo a gente tomar com a nossa pele é melhor. Mas quando a gente fala de tratamentos estéticos, né? Ou seja, porque hoje cada vez mais cedo, e falando de mulheres, então estou colocando as mulheres, mas como um todo, né? Todas as pessoas que são vaidosas se cuidam desde cedo, mas as mulheres têm, por características, serem mais vaidosas. E meninas, às vezes de 12, 13 anos, já fazendo esse uso excessivo, às vezes de maquiagem, de tipo de procedimentos, que às vezes não é indicado para aquela idade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da escolha correta de tipos de tratamento de acordo com cada fase da nossa vida, né? Isso está sendo um problema, inclusive, para crianças mais novas ainda que 12 anos. Crianças fazendo skincare. E não há necessidade alguma, a criança só precisa se hidratar, porque muitas vezes acaba nem hidratando, é protetor solar, entendeu? A gente está tendo casos de crianças aí com doenças de pele, por obstrução de poros, por excesso de oleosidade causada, alergia das maquiagens, porque aquela pele não precisa daquilo. Então, se a criança, eu falo, nunca nada é proibido, você só precisa saber o que você vai escolher e quais serão os resultados devido à sua escolha. É procurar esses produtos infantis. Hoje tem para linha infantil e também tentar não deixar muito tempo. Meninas de 12 anos, se elas já entraram na puberdade, pode acontecer, e os meninos principalmente, que eles sofrem mais ainda com a acne, né? De já ter essa oleosidade, aumento das lesões acneicas, aí é muito interessante buscar ajuda para usar o produto correto, porque essa pele ainda é sensível. Sim. Então, um produto que vai ser para um paciente adulto, às vezes não vai ser o mesmo para uma criança aí, porque ainda é uma criança, né? 12 anos ainda é uma criança. E se a gente avançar um pouco mais, aí a pessoa na fase adulta, e que ela vai buscar esse tratamento estético e fazer as suas escolhas, isso vai muito de características, e você falou algo aqui que é muito interessante, né? Qual é o objetivo que ela quer, onde ela quer chegar com aquilo, né? E o que ela busca e para onde vai. Dá para dizer que tem limites hoje nessa escolha, ou isso vai muito mais exatamente disso que eu estou falando, para onde essa pessoa quer ir, e dessa própria questão da autoestima, porque às vezes a gente busca um determinado padrão
para se copiar e depois você acaba se arrependendo depois que você faz determinados procedimentos estéticos. Tem que ter cuidado com esses limites também, né? Ah, muito. Eu fico muito feliz que agora a gente tem falado muito sobre menos, né? Usar menos. E aí é que eu acho que entra o profissional para orientar. Nosso papel, nós não somos meros fazedores de procedimento, né? A gente brinca de injetores, porque muitos são injetáveis. Nós somos médicos, nós somos profissionais da área da saúde, a gente também tem que sentir como tal, psicológico. Eu já tive pacientes que não tinham um defeito e ficava pondo defeito no rosto. Aí entra o meu papel de falar, olha, tá tudo bem na sua casa, vamos pensar bem, olha como tá bonito aqui, isso é harmônico com o seu rosto. Outra questão, às vezes, padrões étnicos, que a pessoa quer mudar para ficar parecido com... Não, você é bonito como você é. E eu, pelo menos, tento atuar dessa forma no consultório de frear um pouco. É que minhas pacientes já são pacientes que gostam de uma beleza mais natural. Sim. Mas se vem alguém que busca algo mais exagerado, eu sempre procuro frear um pouco, porque é isso que você falou. Sim. Acho que não tem limite. Hoje em dia está melhorando, mas muitas vezes a gente vê a perda do limite, então o profissional tem que ter uma consciência aí. E aí essa conscientização vai muito além, em cima daquilo que a gente falou agora há pouco, de mudanças de padrões da sociedade. Hoje a gente é muito mais visto através das redes sociais, as pessoas têm a imagem mais exposta do que nós tínhamos no passado e ela acaba sendo cobrada em relação àquilo que ela está mostrando. E a pessoa precisa ter o seu preparo psicológico adequado exatamente para essa cobrança, que geralmente vai chegar e ela chega pesada às vezes através da rede social. E não entrar nesse jogo, né? Principalmente nos jovens, né? Porque a gente é de uma geração que não tinha internet e rede social quando a gente era adolescente. Então, eu, por exemplo, tinha espinha, era gordinha, você sofreu o seu bullying lá na escola, mas se resolvia. Sim. Hoje em dia, com os filtros também, né? Muitas pessoas não conseguem mais tirar fotos sem os filtros. Então, eu acho que é realmente um trabalho que a gente tem que fazer dentro do consultório. Uma coisa que eu particularmente tento fazer, vez ou outra, aparecer sem maquiagem, sem filtro, para mostrar que até quem trabalha com pele tem problemas de pele e tá tudo bem, somos bonitos. Exato. Mesmo assim. Até eu ia falar sobre isso agora, porque isso independe da nossa vontade ou não, a idade vai chegando e o peso dessa idade, sobretudo do nosso modo de vida, chega e mostra através da pele. Aí você olha lá, você está num determinado momento, você tem lá algumas manchas, aquelas ruguinhas que incomodam muito, flacidez. Eu queria que você falasse um pouquinho de procedimentos que ajudam exatamente você ir combinando isso aí de prevenir e também, claro, quando ela chegar, tratar, né? Sim. Bom, a primeira coisa é que envelhecer é bom, sinal que a gente está vivendo, mas também a autoestima tem que estar alinhada, é para isso que eu acredito nos procedimentos, porque se a gente tem autoestima, a gente consegue se conectar com o mundo de uma maneira melhor. Existem procedimentos sim para aquelas ruguinhas, né, que esse é o mais famoso de todos, que é o que chamam de Botox, que é o nome comercial da toxina botulínica, que é para as ruguinhas aí, do movimento. Esse já indico fazer quando começar a fazer, se não quiser ficar com a pele marcada. Aí, para um paciente com um pouco mais de idade ali, já para frente dos 30, que a gente sabe que diminui a nossa produção de colágeno, aqueles chamados bioestimuladores de colágeno eu gosto muito, porque vai fazer com que o seu organismo produza colágeno e fique algo mais natural. E existem várias coisas em questão de pele, laser, peeling para uniformizar essa pele. Sim. Hoje a gente tem uma gama muito grande. Você falou agora há pouco, eu ia até te perguntar agora sobre alguns mitos e verdades, quando se fala exatamente de questão de estética, de cuidados com a pele. Você já falou de uma questão de você retirar essa maquiagem para dormir, né? E uma delas, se era mito ou verdade, que você dormir com maquiagem pode ser prejudicial ou não. Eu queria que você falasse algum outro que seja bastante comum e já também trazendo outras situações que são benefícios, como por exemplo, você falou de hidratação, né? Se é exatamente aquilo que a gente está fazendo, tomando água o tempo todo, essa hidratação ela precisa ser constante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre mitos e também daquilo que é importante nós fazermos para manter essa pele saudável. O que a gente falou agora, né? A maquiagem... É verdade, precisa tirar a maquiagem e, se possível, tratar essa pele à noite, porque a gente vai conseguir absorver melhor nessa hora que estiver dormindo esses produtos. Então, a pele limpa é de extrema importância. Hidratação, muito. 60% do nosso corpo é água. E aí, para a gente ter noção de como a água é importante, não só para o funcionamento das células, mas para a aparência. Pensa numa uva normal e numa uva passa, que não tem água. Ela está muito mais feia, muito mais enrugada. Então, a água é muito importante. Outra questão, que aí entra com os pacientes mais jovens, é a alimentação.
muitas vezes as pessoas não ligam a alimentação com a beleza da pele, mas é nítido. Sim. Pode reparar, final de ano, por exemplo, que a gente come um pouquinho mais de gordura, exagera um pouquinho mais, a pele sente. Porque tá tudo ligado, né? O intestino, a absorção que a gente vai ter, as bactérias que a gente vai ter no nosso intestino e a produção também de substâncias na nossa pele está muito ligado à alimentação. Então, se alimentar corretamente, com menos produtos industrializados e gordurosos, é o ideal. É um desafio, mas é o ideal e tem que procurar mudar esse método. Você falou agora há pouco da questão do skincare, que crianças procurando fazer e que realmente é algo complicado. Que você falasse um pouquinho sobre o caseiro, se funciona ou pode ser perigoso, porque a gente tem visto cada vez mais isso está em prática aí pelas pessoas, né? Eu acho muito perigoso. Porque eu sei que muitos dos produtos, e lá antigamente começou a indústria farmacêutica, né? O primórdio foi das plantas, foi natureza, mas a gente não está mais lá atrás. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem profissionais aí, farmacêuticos, que são capacitados para ver concentração, para ver a composição dos produtos. Até farmácias de manipulação, a gente tem que ter umas de confiança. Sim, sim. Então, eu sou contra receitas caseiras, porque às vezes o paciente está achando que está tratando alguma coisa e gera um problema. Por exemplo, tem às vezes algumas plantas, alguns produtos aí naturais que podem fazer uma super queimadura. Quem já nos queimou com limão, por exemplo? Exato. Porque antigamente passa limão e se você sai no sol, a mancha e ela é complicada depois para você resolver aquele problema, né? Então tem que ter esses cuidados. Também o uso do ácido também a gente vê que é bastante utilizado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser feito durante todo o ano ou apenas em determinadas épocas, que forma isso pode ser administrado? Nós podemos usar sim produtos com ácido, tanto em casa quanto em consultório, durante todo o ano. Mas daí precisa ser bem indicado. E além de para cada tipo de pele, para cada época do ano. Geralmente no inverno a gente tem uma tendência a deixar os mais fortes, entre aspas. Porque não vai estar aquele calorão, não vai estar aquele solão, então a pele vai ter mais tempo de se regenerar. Mas sim, é possível usar, inclusive eu indico para as minhas pacientes, que a gente vai modulando de acordo com o passar aí das estações do ano. Que bacana, você sabe que quando o papo é bom passa rápido, né, Giovana? Você vê que a gente está conversando aqui, mas já estamos caminhando para o final aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. E claro, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, de que é possível sim, como você falou agora há pouco, nós vamos e todos nós, e esperamos que todo mundo envelheça, né, mas que envelheça bem, que envelheça saudável, que tenha orgulho quando olhar no espelho e ver aquela figura lá na frente de uma pele bem cuidada, né? Assim, eu acho que o principal é a gente entender que cada um é único, cada um é de um jeito e o básico que funciona, sabe? Tomar água, tentar fazer uma atividade física, dormir bem é difícil, dormir bem é difícil. Esse básico aí e sempre fazer um check-up da pele, né? Uma coisa que eu defendo muito, a gente às vezes vai no clínico para ver como tá, mas não vai ver a pele. E aí as manchinhas, algumas lesões, então quanto antes a gente já achar o problema, ele não perdura. Tá certo. Giovana, obrigado por falar Muito aqui com a obrigada. gente. Seja sempre bem-vinda aqui à Grande FM. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bem, obrigado também a você que nos acompanhou aí nas nossas plataformas digitais. Conversamos aqui com a doutora Giovana Funari, ela que é médica, cirurgiã geral e cursando dermatologia. Atua tanto na parte clínica como cirúrgica e também na parte estética. O nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Esteve com a gente pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava aí com a gente no YouTube. É importante você deixar o seu like, ativar o sino de notificações e se inscrever no nosso canal. Nosso Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana. Um abraço, até lá.